Oi, gente, tô só esperando a Carol entrar aqui pra gente poder começar. Carol, tem dois bonequinhos aqui. Você tá vendo duas carinhas, duas bolinhas embaixo? Clica ali. Oi, Pri. Só você clicar nessas duas bolinhas sorrindo, Carol, que aí ele vai me pedir autorização pra você entrar. Calma aí, gente, deixa eu dar só. Eu vou dar uma pausada aqui, deixa eu só ajudar a Carol pelo WhatsApp aqui. Eu consigo chamar ela? Tá, calma aí, deixa eu ver como que eu faço isso. Pronto, acho que foi. Vê aí, Carol, se foi o convite pra você. Foi. Ah, consegui. Ai, meu Deus. Coisas da tecnologia. Oi, gente, que esse negócio? Nunca vi isso. Saudade de você. Não é, gente? Eita, minha luz piscou aqui. Tomara que não acabe a luz no meio do- da nossa live. Então, gente, é, hoje a nossa live é sobre o GMFM, né? Que é o teste de função para medir função motora grossa em crianças com paralisia cerebral e em crianças com síndrome de Down também. Eu convidei a Carol, que é uma querida, que é assim. É... Eu acho que a gente está juntando agora o melhor dos dois mundos, porque uma coisa que todo mundo o pessoal da prática reclama que o pessoal da teoria faz uma coisa que a gente não consegue usar, e vice-versa. Então, acho que a gente consegue juntar. Assim, eu sou total da prática, a Carol tem uma experiência de doutorado, dessa parte mais de fundamentação teórica. Ela também faz toda a parte de fundamentação teórica do método trainee. Então, assim, a gente vai tentar juntar os dois mundos, aproximar os dois mundos, porque a intenção é que as pessoas consigam, o pessoal que está lá estudando consiga desenvolver coisas que a gente na prática realmente consiga usar, para a gente conseguir colocar isso para os nossos pacientes. Então, Carol, eu sou Maria Clara, tá? Eu sempre esqueço de me apresentar, gente. Eu sou fisioterapeuta há acho que uns 15 anos, sei lá, já nem lembro mais. Sempre trabalhei com neuropediatria. Sempre trabalhei com neuropediatria e a gente está aqui, estou aqui para tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, da prática para vocês. Então, Carol, se apresenta. Então tá, meu nome é Carolina, eu trabalho com pediatria também desde da universidade, me formei em São Carlos. Lá eu fiz mestrado, doutorado. Durante o mestrado e doutorado eu também trabalhei. Trabalho com intensivo desde 2011, aí no inicinho do método intensivo com paralisia cerebral. E meu objetivo realmente é tentar conscientizar os profissionais de saúde, né, em evidenciar suas práticas na evidência científica, né, nesse mundo científico, porque ele é importante, né? E assim, enfim, eu adoro o que eu faço e a gente adora esse mundo, né, Maria Clara? Maria Clara é uma Com querida certeza. também. Eu sou muito fã dela. Então, gente, a minha luz eu acho que vai acabar, mas qualquer coisa, eu acho que
eu acho que eu tenho bateria para fazer no escuro. Tá só piscando. Mas, então, eu fiz como se fossem umas perguntas aqui para a Carol, e aí eu vou entrando também, falando algumas coisas. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem perguntar, vocês podem ir falando aqui pelo chat, que eu vou anotando as perguntas que vocês tiverem. Já tinha algumas coisas que eu já tinha anotado. E aí eu vou perguntar aqui para a Carol, assim, para a Carol explicar um pouquinho o que é o GMFM e para que ele serve, né? E aí a gente vai conversando um pouquinho mais. Vamos lá, o que que é o GMFM, né? O GMFM é uma medida, uma escala, né, de avaliação de função motora grossa, e principalmente validada para criança com paralisia cerebral, né? E ela avalia a capacidade da criança realizar algumas atividades, só que dentro de um espaço ideal, que é a clínica, né? E assim, ela é importante porque é um instrumento muito válido. O que que é validade? É quando o instrumento ele se compromete a avaliar aquilo que ele se propõe, né? Ele realmente avalia aquilo que ele se propõe. Ele é confiável porque você pode avaliar ele mais de uma vez, por exemplo, uma criança com estável que não tenha mudança e você não vai ter diferença de resultado. E diferentes pessoas treinadas, logicamente, devidamente treinadas, também conseguirão os mesmos resultados, que é uma medida confiável. E o principal é que ela é responsiva. Então, o que é responsiva? Ela é responsiva porque ela consegue detectar uma diferença mínima e clinicamente relevante, né, nas crianças com paralisia cerebral. Então, é uma medida de função. Então, se a gente for pensar, o GMFM ele nasceu muito com o Rosenbaum, né? Com o grupo do Rosenbaum. E o Rosenbaum foi quem conceituou a paralisia cerebral, né? E ele conceituou como desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e da postura. Então, a gente sabe que são distúrbios do movimento e da postura. Então, o movimento, limitações da atividade, né? Que ocasiona limitações na atividade. Então, a gente vê que a função motora grossa, ela está muito associada à definição de paralisia cerebral. E aí ele vem trazendo a GMFM, né, como uma medida avaliativa que consegue detectar, né, essas medidas minimamente. E isso é super importante, porque ela mensura a capacidade, isso delineia o seu objetivo, determina os objetivos que você quer para aquela criança, né? E você detecta a mudança ao longo do tempo ou da sua terapia. E é isso que todo terapeuta quer. Ele quer comprovar que o seu trabalho deu certo, né? Aí, gente, quando a gente pensa na prática, né, Carol, assim, sempre o que isso para a gente que está na prática te dá? Te dá uma medida confiável de que seu trabalho realmente está funcionando, né? Porque a gente ter uma medida, eu avaliar, você avaliar, a Gabriela avaliar esse mesmo paciente, todo mundo ter o mesmo resultado e todo mundo entender do que você está falando, é muito importante, porque não adianta eu virar e falar assim, o meu paciente melhorou. O que o seu paciente melhorou? Ele melhorou o controle de tronco. Tá, mas em que ele melhorou o controle de tronco? Tá melhor. Mas o que é melhor para mim pode não ser melhor para você e eu posso não visualizar a mesma coisa. Então, assim, ele te dá uma possibilidade de você entender e acompanhar exatamente o quanto que seu paciente está evoluindo ou o quanto que ele está perdendo também, né? Exatamente. E assim, é super importante porque isso dá uma tradução do conhecimento para a própria família. E a gente sabe que a paralisia cerebral, a CIF, todo esse movimento, né, da paralisia cerebral, ela está no caminho de colocar a família como centro, né? Como a intervenção centrada na família. Então, é importante que você explique para a família o que aquela criança melhorou. Ele passou isso para isso, na habilidade de sentar ele melhorou, ele estava nesses itens, essas são as habilidades que ele pode melhorar, essas habilidades que ele já tinha que ter feito, mas ele não faz por algum motivo, né? Então, assim, isso é importante. E quando você tem a GMFM muito bem feita e muito bem traçada,
você consegue explicar isso para o pai de uma maneira muito simples. Eles entendem e ficam contentes. E a gente consegue trabalhar o objetivo de tratamento dentro de uma condição que é viável, né? Quando a gente faz o GMFM, a gente consegue entender exatamente o que o paciente consegue, o que ele não consegue, o que está próximo dele conseguir, o que está muito distante dele conseguir, e como a gente consegue trabalhar com gráfico, o GMFM, eu não sei se todo mundo está familiarizado como é que o GMFM funciona, mas a gente aplica o teste, e depois a gente joga ele dentro de um aplicativo e ele dá vários gráficos, ele dá várias informações para a gente. Dentro disso, assim, a gente consegue, como terapeuta, olhar e traçar o nosso objetivo dentro daquilo ali. O que eu vou trabalhar com esse meu paciente? Olha, o meu paciente está quase conseguindo passar de sentado para de pé. Mas eu estava querendo trabalhar marcha independente. Você vai ver no gráfico que assim está muito longe. Ele precisa conseguir ganhar várias outras coisas antes. E como é uma coisa que é um teste validado, que não foi você que fez, que o mundo inteiro usa, você consegue mostrar para a família que não sou eu que estou dizendo que aquela criança não vai conseguir andar agora. Que é aquilo ali, olha, tem tudo isso aqui antes dela conseguir fazer essa outra função que ela é muito difícil. Então, para a gente, fica mais fácil de explicar para a família onde é que aquele paciente está, o que é viável para aquela criança. E, assim, já entrando um pouco nisso, vou até pedir para a Carol falar um pouquinho do GMFCS, porque, assim, o GMFM, ele está muito ligado com a classificação de paralisia cerebral, que é o GMFCS. Então, assim, a gente tem hoje, com o GMFCS, como dar prognóstico para paciente, sim. Essa história de que a gente não sabe como é que o paciente vai evoluir, que cada paciente evolui de uma forma, não é bem assim. A gente sabe que eles trabalham dentro de uma janela, né, Carol? Mas a gente sabe que tem aquilo ali, ó, dentro daquela classe, dentro do GMFCS, ele pode evoluir dentro de... Isso aqui é o máximo, isso aqui é o mínimo que ele vai conseguir ganhar. Se uma criança não consegue um controle de tronco lá por volta de 2, 3 anos, sabe que dificilmente ela vai ter uma deambulação independente, né? E aí a gente começa, muito recentemente, a gente já começa a trabalhar com uma mobilidade, não precisa ser marcha, precisa ser outras coisas. Então, assim, eu gosto muito do GMFM, eu acho que ela foi, na verdade, cientificamente, ela é a avaliação mais bem conceituada, né, no que ela se propõe, né? E o que é muito importante, mas assim, o que eu acho que é super importante, é que eu estava lendo, porque assim, para organizar os meus pensamentos, eu sempre procuro no PubMed, né? Porque eu falo assim, da minha cabeça eu não tiro nada, nem para brigar com meu marido. Só brigando com meu marido não dá certo. Então, assim, eu preciso organizar meus pensamentos. Aí eu comecei a procurar vários artigos, eu achei coisas que me davam muito interessantes. Então, por exemplo, a gente sabe que menos de 50% dos clínicos e dos terapeutas utilizam alguma medida de avaliação estruturada, sabe? E a gente sabe a importância disso. Por quê? A medida. Gente, desculpa, tá? A minha tá lá em cima com a avó. O meu tá só eu e ele. Então, assim, de vez em quando aparece. Vai lá. Bonitinho. Então, a gente sabe, assim, que esse uso rotineiro de uma avaliação, ela é efetiva para evitar algumas limitações, alguns distúrbios musculoesqueléticos, tudo. Ou seja, você utilizando o GMFM na sua clínica, você utilizando uma medida avaliativa, né, confiável e validada, você faz um processo de prevenção de distúrbios secundários. Então, assim, isso é muito sério. Então, quando a gente vê na literatura que menos de 50%, até muito menos, né, de 50% dos clínicos não utilizam nenhum tipo de medida, é um negócio que me preocupa. No Brasil, né? Mas eu acho que é no Brasil. Quando a gente vai para fora,
quando eu fui ano retrasado para o Congresso de Paralisia Cerebral nos Estados Unidos, todo mundo só fala de tudo em cima de GMFCS, né? Mas aqui, acho que no Brasil as pessoas usam muito pouco. Nós somos muito pouco sistemáticos e aí a gente não consegue falar a mesma língua, ainda fica tudo muito no empírico. E aí, assim, tem tudo. Quando você vai para os Estados Unidos, tudo é em cima. Ó, paciente nível 1, 2, esse tipo de técnica ou esse tipo de abordagem, ela funciona. Paciente 3, 4, não funciona. E quando você começa a falar de GMFCS no Brasil, as pessoas não sabem nem do que você está falando. Muita gente olha com aquela cara de: oi, o que é GMFCS? Como que a gente que trabalha com paralisia cerebral, que trabalha na neuropediatria, não trabalha com GMFM, não trabalha com GMFCS? Assim, a gente já está... Isso está no... Aí há quantos anos que o GMFCS e o GMFM já estão aí e a gente no Brasil praticamente não usa. Perguntaram aqui se a gente tem, se a gente usa quando a gente aplica, se a gente tem pessoas específicas para aplicar ou se a gente aplica. Assim, como a Carol tinha falado, você valida a equipe para que toda a equipe, quando a equipe está toda validada, tem um teste que a gente faz no curso para validar toda a equipe. Então, a equipe a equipe do Espaço Habilitar, pelo menos ela está validada para que todo mundo avalie mais ou menos da mesma forma. Então, você tem como chama, Carol? Aquele... né, entre sujeitos, né? Entre... E a gente avalia, às vezes sou eu que faço no começo, mas pode ser a Mariana que vai fazer a do final. A gente tenta fazer sempre do começo e do final com a mesma pessoa, mas nem sempre é viável. Então, assim, a gente tem, às vezes, mais de uma pessoa aplicando. E, às vezes, quando o paciente vem para um protocolo, sou eu que aplico, no outro protocolo a Gabriela aplica, no outro protocolo a Fernanda aplica. Então, assim, mas a equipe toda está validada. Da confiabilidade, isso mesmo. É super importante, porque isso faz uma interação entre disciplinas, né? Você classifica como tem a classificação de comunicação, tem a Drake Hearing, que é para fono, todas essas medidas de classificação, elas são super importantes para dar essa linguagem, né, entre os profissionais, entre a físio e a fono e a TO. Então, assim, e a GMFCS é uma medida preditiva, isso que é o mais importante dela, né? E no GEMAI, né, que é o software que o GMFM usa, ele faz essa interligação com o GMFCS. Então, ele te dá uma opção para saber se a sua criança, se o perfil da sua criança, vamos dizer, eu tenho um perfil de uma criança de nível de GMFCS 3, se ela melhorou tanto, aonde que ela está com outras pessoas iguais a ele, outras crianças com a mesma idade, o mesmo nível de GMFCS. Será que ele está acima, lá em cima? Será que ele está perto do 10? Ou será que ele está perto do 2? Entendeu? Onde será que ele está? Qual o percentil que ele está, né? Para quem não sabe o que é percentil, eu sempre explico. Percentil é como se você pegasse, você é professora, você pega uma prova, dá uma prova, e aí você ordena as notas da prova. Vamos dizer, eu tenho 100 alunos, eu ordeno a nota mais baixa é 1 e a nota mais alta é 100, né? Se o aluno ele está lá no percentil 50, quer dizer que a nota dele está na média. Se o percentil dele é 1, quer dizer que a nota dele é a mais baixa. Se o percentil é 90, quer dizer que ele está muito próximo, ou seja, só 10, né? 10% está acima dele. Só 10 pessoas estão acima dele. Então, assim, esse que é o percentil. Então, será que a minha criança, ela melhorou e se aproximou do percentil mais alto? Ou será que a minha criança, ela não está sendo bem trabalhada? Ela está abaixo do percentil 50? E isso te dá uma manobra incrível, porque todos os artigos que falam de trabalhos longitudinais de crianças com paralisia cerebral, a gente sabe que a criança ela tende a regredir em suas habilidades motoras. Então, você fazer com a manutenção disso, né, manter essas habilidades, ou melhorar um pouco, né, dependendo da idade da criança, já é um ganho absurdo. E isso, Carol,
Eu acho que é uma coisa né? legal, assim, porque nem todo mundo tem noção de que cada nível de GMFCS ele para de ganhar numa determinada idade e depois, alguns níveis ele tende a piorar. Por mais que a Isso. paralisia cerebral ela não seja uma doença degenerativa, é, as complicações dela elas são progressivas. Então, assim, você tem todas as questões biomecânicas, de crescimento, que então, assim, as crianças, por exemplo, as crianças do nível 5 elas têm a curva dela de ganho de função até mais ou menos 4 anos, depois elas começam a cair. Então, assim, você consegue ganhar função, teoricamente, tá, gente? Isso são as coisas lá de trás. Hoje a gente já sabe que É, e tem funciona tudo um que pouco não diferente. Mas quando. Carol, seu. Mas assim, quando eles Oi. fizeram o GMFM, o GMFCS, eu não lembro exatamente qual foi o ano. Assim, elas tendem a curva dela sempre crescendo. O nível 5 não. Ela vai, eles ganham até uma idade ali e depois ela começa a perder. Nível 3, 4 e 5 tende a perder. O nível 1 e 2 não. Então você consegue manter a curva de melhora, assim. Só que com os protocolos intensivos, a gente vê que não é bem assim. Mas a gente mudou a forma de trabalhar hoje em dia. As crianças que continuam com atendimento regular, com 2, 3 atendimentos por semana, elas vão entrar nessa curva de decréscimo. Então, assim, quem a gente vê que não entra são as crianças que realmente estão trabalhando com terapia intensiva. Então, isso é mais uma coisa para a gente provar que os atendimentos intensivos eles funcionam. Só que, assim, como é que você prova que o atendimento funciona se você não usa o GMFM? Como é que você E vai se você... mostrar? Como é que você vai mostrar lá para a equipe do Rosenbaum que, assim, olha só, não é bem assim. Eu acho que precisava refazer isso quando a gente está tendo outro tipo de resultado hoje em dia, trabalhando de forma diferente. Então, a gente já sabe que a carga de trabalho que essas crianças precisam, ela é muito maior do que a gente botava elas para trabalhar antes. Com essa carga maior de trabalho, elas conseguem um resultado melhor. É claro que um paciente nível 5 às vezes o que a gente consegue é manter e que ele não perca a função. Mas só Isso disso, já... da gente não perder, isso já é um ganho, né, Carol? Porque assim, em vez daquela criança estar perdendo a função que ela conseguiu ganhar nos primeiros anos, ela vai pelo menos estabilizar aquilo ali em vez de começar a piorar. Só que é muito importante a gente estar usando isso o tempo inteiro para a gente provar. Para plano de saúde que não quer pagar, que diz que o nosso trabalho não funciona, que é um absurdo que a gente está cobrando de terapia, que as crianças não precisam dessa quantidade toda de atendimento. Só que, assim, a gente precisa provar, a gente precisa ser sistemático. Então, o que o mundo inteiro usa? GMFM. Então, assim, a gente precisa usar isso. Senão, a gente não consegue provar que o nosso trabalho funciona. E assim, isso é muito importante, né? E assim, eu acho que a gente tem que amar o nosso trabalho e a gente tem que ter resultado com o nosso trabalho. É claro que os resultados de uma família são importantes, mas quando você comprova, né? Quando você comprova para as pessoas, né, cientificamente, que aquilo dá certo, isso dá satisfação pessoal, tanto para você como para a sua equipe, né? Acho que não tem melhor resultado do que isso. Acho que não tem dinheiro que pague, não tem. Eu sempre falo que assim, que quando os meus pacientes, quando eles adquiriam alguma habilidade, a gente muda a história dessas crianças, né? A gente toca na vida, né? Então, por exemplo, eu sempre vou ser a fisioterapeuta que botou o Caio sentado. Então, aqui é meu, entendeu? A mãe dele sempre vai lembrar, ó, quem botou a independência do sentar no Caio foi a Carol. E se isso
muito grande, né? Eu acho que o nosso trabalho é maravilhoso, é lindo. E quando tá dentro da evidência científica, aí não tem, aí é juntar o bom ao agradável, né? Não, com certeza. E assim, tinham perguntado uma outra coisa aqui que eu até me perdi. Eu me empolguei aqui nessa explicação. Eu acho que vocês perguntaram sobre a questão do GMFCS, se ele entra num platô. Eu não entendi muito a pergunta, se é em relação ao GMFM, né, que você até explicou, né, sobre a questão das habilidades e tudo, ou se a criança muda de GMFCS. Então, assim, é importante, a gente sempre tem esse tabu de que a criança muda. Ah, minha criança era GMFCS 4, nossa, meu tratamento foi tão bom que ela passou para 3. Na GMFM, quando você aplica ele, bota ele no software, você consegue comprovar se aquela criança né, tem um nível de GMFCS 3 ou 4, ou 2 ou 3, se você está em dúvida. Porque o que acontece é que se aquela criança ela foi classificada no nível de GMFCS, aquilo não muda ao longo do tempo. Aquilo não muda. Então, assim, é um mito que se tem. Por isso que ela é prognóstica. Né? Então, é Assim, importante. já algumas pessoas já viram criança mudar de nível, mas assim, eu acho que quando é extremamente difícil. Mas aí, assim, dá até para quando você já faz a GMFCS, quando você faz o GMFM, uma criança que pode mudar de nível, uma criança que na hora que aparece o gráfico, é uma criança que já está no percentil 90, 80, lá do nível dela. E aí é mais fácil de você conseguir perceber se essa criança vai ter condição realmente de mudar de nível ou não. Agora, se você faz o GMFM, na hora que aparece o gráfico, ela está lá no percentil 30, 25, essa criança não vai mudar de nível. Porque assim, ela precisa percorrer um caminho gigante de função que é muito difícil. Então, assim, se talvez assim, você pega um GMFM, você aplica, e essa criança é um paciente nível 3, por exemplo, e aí você, na hora que aplicou, ela está no percentil 90, talvez ela mude para um nível 2. Mas ela está lá em cima, ou seja, ela já é quase uma criança nível 2. Mas se ela está trabalhando no percentil lá embaixo. Mas é legal, assim, gente. O fantástico do GMFM é que assim, você já olha aquilo ali, você já fala, isso dá, isso não dá, isso é possível, isso não é possível. Porque a gente consegue trabalhar. A gente consegue trabalhar dentro das expectativas e a gente já consegue passar para a família uma realidade. Porque, assim, uma coisa que me preocupa é que, às vezes, as pessoas prometem coisas para as famílias que não são viáveis. Então, assim, aí você tem a plausibilidade do seu tratamento. Isso me incomoda. exatamente. Assim, eu fico até arrepiada, porque assim, tem umas coisas que às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: eu quero isso. Eu falo: olha, isso não dá. Tem gente que vai embora. Porque você não acredita no meu filho. Eu falo: não é isso. Tipo assim, a gente sabe que tem coisa que dá e tem coisa que não dá. Com os recursos, e assim, com os recursos que a gente tem hoje. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a atender, a gente tinha X recursos, eu conseguia fazer X coisas. Hoje eu sei que eu consigo fazer outras coisas. Por exemplo, eu quase não tenho paciente fazendo cirurgia hoje em dia de alongamento muscular e tudo, porque eu sei que eu consigo controlar essas coisas com o uso da plataforma Galileu e com o uso de eletroestimulação. E era um recurso que eu não tinha. Acompanhando a criança. Exatamente, e era um recurso que a gente não tinha, e a frequência de atendimento que a gente tem hoje, ela é muito maior. Então, assim, hoje eu sei que eu consigo controlar esse tipo de coisa. Antigamente era, com 6, 7 anos no máximo, vai ter que fazer uma cirurgia de alongamento de adutor. Hoje, não. Hoje eu sei que eu não consigo, que eu não, talvez eu não precise fazer aquilo ali. Agora, eu não vou dizer hoje que eu consigo passar uma criança nível 5 para uma criança nível 2, porque a gente não tem tecnologia para isso, a gente não tem recurso para isso. Talvez lá na frente a gente tenha, agora hoje não. E assim, eu acho, o pessoal fala assim, nossa, mas que notícia triste. Eu não acho triste, não. Eu acho que é real, entendeu? Eu gosto de trabalhar com real, aquilo que é realista. Quando você classifica um MSE,
consegue dar um prognóstico para ela, e um prognóstico para o pai e para a mãe. Ó, seu filho vai andar, seu filho vai ter isso, vai ter aquilo, ó. Adapta a sua casa. Se tem condições de adaptar, adapta a sua casa, investe na participação social, né? Faz com que tecnologia assistiva, o que que dá para fazer, né? Tenta fazer, ou seja, você dá condições para aquela família para adaptar a criança naquele nível que ele possui, né? E eu acho que é isso que é importante, né? Esse nível de crítica, porque os pais, eles gostam disso. Quando você joga de uma maneira com evidência científica e de uma maneira realista, com as possibilidades reais com o seu filho, e ao longo do tempo, isso vai acontecendo e isso vai se perpetuando, se confirmando. E aí o pai vai criando aquela confiança com você, Até entendeu? porque você consegue botar objetivos que vão ser cumpridos, né? Porque senão a gente trabalha o tempo inteiro na frustração. Se a gente bota um objetivo para o paciente que não é viável, se frustra criança, família e terapeuta. Porque, assim, por exemplo, quando a gente trabalha com paciente nível 5, por exemplo, quando eu não usava o GMFM, GMFCS lá atrás, tipo, às vezes eu ficava olhando e falava, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Essa criança não melhora. Será que o que eu tô fazendo realmente é Vai ganhar eficaz? proteção nunca. Você começa a se perguntar assim, cara, se isso está realmente sendo efetivo, o quanto que o meu trabalho está valendo a pena, será que não é melhor dar alta para esse paciente? Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim. É isso, se eu consigo manter a função daquele paciente, ele já está ganhando. Então, assim, eu acho que a gente trabalhar dentro da possibilidade real. O que essa criança nível 5 ela vai conseguir? Olha, vamos trabalhar esses 6 meses para ela, sei lá, às vezes aumentar, porque assim, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, assim, o GMFM, ele é um teste para avaliar a função motora grossa. Então, por exemplo, quando a gente usa, por exemplo, para fazer intensivo de criança nível 4 e 5 na clínica, o GMFM é um teste que a gente faz, mas a gente usa associado a outros testes, porque ele não mensura qualidade de movimento. Então, ele quer saber se o movimento está sendo feito ou não. E aí ele não mensura a qualidade. Então, por exemplo, se eu uso com um paciente nível 5, Ih, gente, me deu branco. Como é que é o teste, Carol? Do tronco. Saco. Quando a gente usa para o paciente nível 4 e 5, a sático para poder mensurar controle de tronco, melhora de controle de tronco. E aí eu consigo ver melhora de qualidade daquela função e também eu consigo mensurar uma função, a função de uma forma mais de qualidade, realmente. Porque se eu for pensar em GMFM para mensurar ganho num paciente nível 5, ela não vai ser sensível. Então, assim, a gente usa o sático. Muito grave, que é outras minúcias, né? Que a pessoa que estuda. Quando você usa GMFM 66, quando você usa GMFM 88, então, assim, um paciente mais grave, talvez seria mais interessante aplicar o GMFM 88, né? Que ele é mais específico em algumas coisas, você consegue talvez captar algumas informações ali, né? Daquelas dimensões mais baixas e tudo mais. Mas não adianta, assim, e a GMFM não é a salvadora de tudo. A gente fala assim, né, que ele avalia o quê? Ele avalia a capacidade da criança realizar aquela atividade num ambiente ideal, né? E que não tem nada a ver com desempenho, que seria lá na atividade do dia a dia dele. Então, assim, são coisas diferentes, né? Então, assim, é importante, e se você quer ter uma clínica, né, com objetivos centrado na família, né, com objetivo de participação social, de melhora de qualidade de vida daquela criança, aí a gente tem que medir outras coisas, né? E se é um outro profissional, se é um fono, se é um TO, também vai ter que medir outras avaliações, sabe? Então, Inclusive, assim, teve a uma gente. pergunta. Aham. Inclusive, teve uma pergunta de uma TO, se eu não me engano, perguntando como é que a Fono e a TO podem se beneficiar do resultado do GMFM, né? Eu acho que, assim,
tem, a fono acaba vendo menos, tem menos coisa ali para ela, porque, beleza, a melhora de uma postura sentada vai melhorar a capacidade dessa criança engolir, vai ajudar na questão de talvez uma comunicação alternativa, mas é mais difícil da fono tirar a função ali do GMFM. Mas tem bastante coisa de AVD que a TO, por exemplo, pode estar tirando de dentro do GMFM, assim. Como são muitos itens, e é isso, assim, tem muita coisa dentro do GMFM. A gente vai falar 1 hora, assim, mas tem coisa para 2, 3 dias de conversa aqui. Mas como a gente pode aplicar o teste de várias formas diferentes. Tem o GMFM e o 66, tem os itens 7, que são os menorzinhos. Então, assim, dependendo do que a gente vai. Dependendo do que a gente vai estar usando, a gente vai estar trabalhando com funções diferentes e a gente consegue avaliar coisas específicas, assim. Então, a TO quer ver uma questão mais de AVD de troca de roupa, então ele precisa melhorar o sentado. Então, ela já vai conseguir avaliar se o sentado dessa criança melhorou de função. Às vezes não conseguia no começo ficar sentado sem apoio. Agora está conseguindo sentar sem apoio, pronto, ela já tem braço livre para conseguir ajudar a colocar uma camisa. Então, assim, tem coisas dentro dos itens, dependendo do que a TO vai querer usar de função, que ela pode estar mensurando ali dentro também. Isso, exatamente. Perguntaram Contar um pouco o quê? Não, falaram aqui que é sempre difícil falar com a família, dar esse prognóstico, né, do GMFCS nível 5, que é sempre dolorido para as famílias. Mas, assim, eu acho que tem uma pesquisa, eu e Carol, a gente já fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, Carol sabe de quem é. Esses detalhes de quem são, eu nunca lembro. Mas, assim, fizeram Eu esqueci, justamente sobre isso. mas eu coloco no grupo. Sobre se as famílias tinham achado De que receber essa informação tinha sido válida ou não. E a maioria das famílias achou que, assim, que foi importante elas saberem do nível de GMFCS dos seus filhos e que isso realmente é claro que para paciente 4 e 5, isso é mais difícil de entender e de aceitar, isso é mais dolorido. Mas que mesmo esses pacientes, as famílias dessas crianças nível 4 e 5, acharam que foi importante realmente ter um prognóstico realista de quem era aquela criança. Um diagnóstico precoce, né? Um diagnóstico precoce. Porque quanto mais tardio o diagnóstico, mais aquela sensação assim do assim, nossa, eu perdi. Quanto tempo o meu filho perdeu, né? Quanto tempo ele perdeu? Então, assim, as crianças, cada vez mais, elas estão começando o tratamento precocemente. Então, assim, você ter uma avaliação, igual eu falo, a Maria Clara acompanha pacientes aí por anos. Então, assim, ela tem GMFM das crianças por muito tempo, né, Maria? Então, consegue ver aquela curva daquela criança, daquela progressão. E isso é válido para a família, é válido para a criança, né? Como um incentivo para ela também do porquê fazer, tá fazendo a terapia, eu acho que eu sou apaixonada por esses testes. Eu acho que o tempo é gasto, mas o retorno é muito grande. E assim, esse é o nosso objetivo, né, Maria? Tentar, Maria Clara, tentar convencer que realmente é importante, que funciona. Com certeza, eu acho que assim, quando você não sabe usar o teste, você faz ele e aí você fica meio perdido, porque assim ele te dá uma gama de possibilidades Uma gama gigantesca, de que é informações. sensacional. Mas você precisa entender os gráficos. Porque assim, fazer o teste é a parte mais simples. Agora, o mais importante é você conseguir saber ler os gráficos, saber o que ele está te dando de informação. Quando você consegue pegar o resultado do GMFM e entender o que ele está te falando e entender o que você pode trabalhar ali em cima, isso que é o espetacular. Porque, assim, Fernanda está aí na live, assim, quando a gente usa
o outro programa que eu também nunca lembro o nome, Nanda, fala aí. O Carol também deve lembrar. Que a gente faz. Gente, eu tenho TDAH, tá? E a minha memória é um horror. Então, eu sempre esqueço do nome das coisas. Que você coloca. Tem um programa que eles desenvolveram. Como é que é o nome, Carol? O gmfm.er, né? O estimeiro lá. Isso. Não é o Gemai, não. É um outro, não, que não é o alguém botou aqui no Gemai. Você coloca o resultado. Isso. A gente abriu um grupo de WhatsApp, gente. Até coloquei aqui embaixo, fixado para vocês. Para quem quiser, depois a gente conversar mais sobre o GMFM, a gente pode mandar alguns artigos, explicar algumas outras coisas. Quando acabar a live, entra lá na bio do Espaço Habilitar e clica, porque aí vocês vão ser direcionados para um grupo, que aí a gente pode conversar um pouco mais depois. Porque o Gemai, assim, ele é isso, ele não é tão fácil de mexer. Não é fácil de mexer, não é fácil de instalar, mas a gente pode ir ajudando. E aí, mas voltando lá, esse site que eles fizeram, você coloca o resultado do GMFM, do pré que você fez, o tempo que você está fazendo esse pós, você coloca o pré, o pós e o tempo. E ele te dá o que era esperado de ganho para aquela criança e o que ele realmente ganhou. Então, assim, o que a gente tem de experiência com isso é que os nossos resultados são assim: o paciente ganhou em um mês 1000 vezes mais do que o esperado para um mês. E que o paciente ganhou 500 vezes mais do que o esperado em um mês. São os resultados que a gente tem. Por isso que quando eu falo assim, acho que a gente precisa mandar mais coisa para o Rosenbaum. Por isso que, né, principalmente nas crianças mais graves, e que por volta ali de 5, 6 anos, que é aquilo que você não tem mais, não espera mais nenhum ganho, né? Espera até uma queda, e a criança evolui, nem que seja um pouquinho, né? Às vezes um pouquinho só, e aquilo dá uma diferença absurda. E aí, quando você mostra para o médico, quando você mostra para a família, fala, ó, realmente melhorou e tudo. E aí não tem coisa melhor da vida, né? Porque eu acho que assim, às vezes é isso. Às vezes você ganha 1 ponto no GMFM. Aí você fala, poxa, 1 mês de trabalho por causa de 1 ponto no GMFM. Mas de quem é que você está falando esse 1 ponto? É uma criança nível 5, de 10 anos, que ganhou 1 ponto no GMFM? Gente, isso é, tipo assim, um ganho de 1000 vezes mais do que o esperado para aquela criança dentro daquela idade. Então, assim, quando você olha aquilo, você fala, realmente, o meu trabalho está fazendo sentido. E aí vai fazer sentido para a família também. Porque, às vezes, é isso. A gente fica numa expectativa gigante de que a gente tem que ter sempre o resultado de ganhar 3, 4, 5, 10 pontos dentro do GMFM. E você tem que entender quem é a criança que você está atendendo. Qual é a idade que essa criança está, para você entender qual é o resultado daquilo ali. Então, assim... o resultado depende muito de qual é o nível e de qual é a idade dessa criança. E aí é isso, você precisa saber ler o GMFM, entender esse resultado que o GMAI vai dar, você precisa saber ler. Senão você vai olhar e vai falar assim, tá, e aí? Tem esse gráfico louco aqui e eu não estou entendendo nada do que esse negócio está falando. Pode sim. Ô, Silvia, a Silvia está perguntando se ela pode entrar no grupo. Pode sim. Então, mas aí é super importante. Eu só vou citar um outro artigo que eu pesquisei, né? Ele já é antigo, de 2014. E ele investigou assim, o que é importante para você avaliar numa criança. E ele entrevistou os pais e as crianças, né? O que é importante? E aí eles viram alguns domínios. Então, olha os domínios, né? Mobilidade, autocuidado, comunicação, conforto, participação social. Aí um outro estudo, bem parecido, mas mais próximo agora, né? Qualidade de vida, né? Participação na comunidade, repetiu, mas principalmente função motora grossa. Então, ou seja, se repetindo de novo a importância de você focar no GMFM, porque quem te dá
a avaliação de medida de motora grossa, quem te dá a avaliação de mobilidade é a GMFM. E quem detecta melhor todas essas mudanças num período de tempo ou durante um tratamento é a GMFM. Então, assim, não tem como escapar, não tem como. E, assim, a gente sabe o quanto, principalmente o tratamento intensivo, que geralmente é o público, né, dos profissionais da físio, que trabalha com PC, a gente sabe o quanto que é exigente o tratamento. Não é fácil, né? Já trabalhei com terapia intensiva, ainda trabalho meio que de longe em termos de consultoria, mas ainda trabalho. E assim, eu vejo que é um estresse, porque você gera uma expectativa, o seu tratamento, o que você está fazendo com a criança, gera uma expectativa para aquela família. E às vezes o tratamento é caro, às vezes a família está arrecadando fundos ali, mundos e fundos, para conseguir pagar aquele tratamento. Então, assim, tem todo um contexto. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, assim, o peso nas nossas costas é muito grande também. Então, a responsabilidade de você mostrar o resultado e você comprovar de que seu tratamento deu certo ou não deu certo, gente, isso é ética. Isso Não, com certeza. E eu acho que, assim, a gente está falando só de casos de sucesso, né? Cases de sucesso. Mas, assim, assim, a gente tem também experiências de, assim, que na hora que a gente vai fazer o GMFM e que você vê que o paciente piorou. E aí, quando você vê que o paciente caiu no gráfico, aí você olha e você fala assim, bom, o que aconteceu para essa criança de cair no gráfico? Eu tenho, por exemplo, uma paciente que hoje ela está com 20, acho que é 20. Eu comecei a atender. Gente, não, credo! Não, tá com 19, eu comecei a atender com 3. Mentira, não são 15 anos. Eu falei que era uma parar de contar. Abafa o caso. Ela tá hoje com 20 anos. Eu comecei a atender ela com 3. E durante esse período, a gente foi fazendo a GMFM dela. Com 3 anos eu não tenho GMFM dela, mas se eu não me engano, eu tenho a partir de 7, mais ou menos. E então, assim, e durante esse tempo foram acontecendo várias coisas na vida que esse GMFM foi flutuando, esse resultado. Por Não, N questões. possivelmente, né, Maria Clara? Porque as técnicas cirúrgicas antigamente era uma tentativa e erro. A gente sabe que a criança, a cada 2 anos, ela fazia uma cirurgia, né? Ela, no aniversário de 5, ela fazia uma cirurgia, no aniversário de 7, ela fazia no aniversário de 9, e a gente sabe que essa técnica cirúrgica hoje não se faz mais, né? Você não faz mais, né? Mas é uma coisa que, sinceramente, está me preocupando muito nessa época de Covid, assim. Porque a gente, hoje em dia, quase não tem mais paciente indo para cirurgia ortopédica. Mas essas crianças, 4, 5, 6 meses, sei lá quanto tempo que essas crianças vão ficar sem atendimento, a minha preocupação é que na hora que voltar, volta todo mundo para cirurgia ortopédica. Porque vai estar todo mundo. Assim, a gente ficou 10 dias sem ver alguns pacientes. Quando a gente foi ver, já estava começando a fazer encurtamento de isquio, encurtamento. E quando eu olhei, eu falei, pelo amor de Deus, porque tem paciente que não está dentro do protocolo. Nem todos os pacientes entraram, por exemplo, o protocolo a gente está fazendo atendimento online, né? Nem todos os pacientes aderiram. E, assim, tem paciente que a gente está fazendo atendimento online, que a gente está conseguindo ver, e que, assim, a gente vai manejando, entrando com a família, vendo como é que a gente consegue fazer com que isso funcione e que eles percam menos. Mas tem criança que a gente não está vendo. E como é que essas crianças vão voltar? Vai voltar todo mundo direto para o ortopedista. E isso é uma coisa que está assim, ó. É sério, você está rindo? Eu estou assim, agoniada. Porque, assim, a gente sabe que, por exemplo, essa menina que eu estou falando, ela fez uma cirurgia de pé com uns 11 anos, mais ou menos. E aí foi um ano horroroso. Ela demorou quase 2 anos para voltar às funções que ela tinha. E ela é uma criança, era uma paciente nível 2. Então, assim, demorou quase 2 anos para voltar ao mesmo gráfico ali do GMFM. E aí, depois, entrou com uma outra questão psicológica que o GMFM também diminuiu. A gente sabe que quando eles chegam na adolescência, tem muitas questões que entram psicológicas que ou eles não querem mais trabalhar,
ou eles entram com alguma coisa de depressão, alguma outra doença psiquiátrica, que aí você também interfere. Então, assim, você tem, durante a vida, esses altos e baixos, que às vezes não depende só do nosso trabalho. Então, ter esse acompanhamento e entender o porquê que esse GMFM tá se mantendo, não está mantendo, está perdendo, isso é extremamente importante. Por exemplo, a gente tem paciente que vem para fazer intensivo, que é de fora. E aí a gente sempre faz antes e depois. E aí, quando o paciente volta, a gente faz de novo. E aí, tem paciente que praticamente volta para a mesma coisa que estava quando veio para o primeiro intensivo. E aí é uma coisa que a gente precisa se perguntar: por que aconteceu isso? E tentar mudar em torno do objetivo do tratamento também, né? O que no nosso tratamento a gente tem que fazer? Às vezes está focando demais na criança e não está focando na família. Então, às vezes, falta aí uma orientação de mudança de estrutura familiar para conseguir, assim, tentar evoluir o que aquela criança teve em termos de habilidade. A gente, por exemplo, o que eu sempre percebi nos intensivos, se você pega uma criança, você coloca, vamos supor, ela adquire uma determinada habilidade. E essa habilidade, quando ela adquire realmente, geralmente os resultados continuam melhorando, né? Então, assim, mas se você terminou o seu intensivo e aquela habilidade ainda está limítrofe, ou seja, ela senta independente, mas não muito tempo, geralmente ela tende a cair, né? Porque não dá uma manutenção. Então, tanto assim, eles já estão dizendo que as crianças nível 2 e 3, que o ideal não seriam fazer 4 semanas de intensivo nesse esquema, seriam fazer 6 semanas, porque realmente você conseguisse manter aquela função que ele ganhou. Então, assim, o filho da Silvia, que está aqui, ele foi uma criança que a gente fez 6 semanas. Então, e foi excelente. Mas, assim, é isso, a gente precisa ver quem é a criança, sabe? O Henrique é um moleque sensacional. Mesmo ele que adora trabalhar, chegou no final das 6 semanas já estava de saco cheio da gente. Mas, assim, super funcionou. Ele ganhou pra caramba. Os resultados dele são maravilhosos. Aí o Flávio está perguntando assim, se a gente já teve um resultado de pré e pós de GMFM menor. Tipo assim, você faz o pré e aí no pós do intensivo esse paciente perdeu. Eu nunca tive perda durante o intensivo, Flávio. O que a gente tem perda é nos intervalos. Entendeu? Isso. Ou então, quando o paciente não está... uma perda, pode ter uma função ou um ganho muito pequeno. Pode até acontecer, mas assim... Se você tem uma perda dentro de um protocolo intensivo, você precisa se perguntar que programa foi esse que você montou para o seu paciente. Ou você exigiu demais dele. Ou você exigiu demais dele, e aí ele cansou, e em vez dele ganhar, ele perdeu. Os exercícios que você escolheu não foram exercícios que estavam condizentes com aquela função. Tem que entender o que aconteceu. Tá preparada fisicamente para um intensivo, que é aquilo que a gente já conversou, né? Também, se ela dinamicamente preparada. A questão nutricional é uma coisa extremamente importante, assim. Dentro do Espaço Habilitar, eu não coloco criança desnutrida para fazer intensivo, mas nem a pau. As pessoas podem brigar comigo, mas não vai fazer. Porque eu já vi muito. Não, já vi muito com criança tracostomizada, às vezes com hemodinâmica instável, com perda de oxidação. Gente, pelo amor de Deus, uma criança tá com oxímetro o tempo todo, né? Com perda ali de saturando, não é uma criança que você vai conseguir colocar na intensiva, ela vai ganhar alguma coisa, não tem condição, sabe? Eu acho que a gente tem que ser realista dentro das nossas possibilidades, né? E tem outra coisa importante em relação a isso, sobre a questão da manutenção e tudo,
é você adaptar a criança. Aquela criança realmente adaptou o intensivo. Tem criança que não se adapta ao intensivo. Tem criança que não se Verdade. adapta. Ela não gosta, ela não se adapta ao ambiente, ela não se adapta às atividades, ela não se adapta. E isso é uma coisa de 50%. Eu tô me dando ali, eu já tive intensivo, que eu me dei assim por inteiro, a criança não se adaptou e ela ganhou muito pouco. E era uma criança que, para mim, tinha um potencial absurdo, mas ela ganhou muito pouco, sabe? Então é É assim, difícil. os métodos existem, né, Carol? Mas não é a criança que tem que se adaptar ao método. É o É, método que tem que se adaptar à criança. Então, às vezes, se não funciona aquilo ali, a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma. Mas eu acho que essa questão nutricional, a gente achou uma tabela de peso e idade para paralisia cerebral, que é uma coisa que a gente usa quando eu bato o olho na criança e eu olho assim, eu falo, eu acho que essa criança está desnutrida. A gente pesa e bota dentro dessa tabela, que é uma tabela para PC. Então, assim, para quem entrar no grupo, depois a gente pode disponibilizar isso lá para vocês. Então, assim, a gente coloca essa criança dentro do gráfico. Se essa criança não tiver, se essa criança estiver desnutrida e não tiver condição de trabalhar, a gente não faz. E aí é de novo, não sou eu que estou achando que ela não tem condição de trabalhar. É um o gráfico, é que um basta. estudo que está exatamente que está me embasando. É porque não é bom para ele. Não vai ser funcional. Então, assim, eu tive, por exemplo, a gente recebe criança de liminar que às vezes vem assim, tem liberação para TeraSult, para trainee, para não sei o que lá. E eu olho e falo assim: olha só, ou coloca uma gastro, ou não vai acontecer. Porque eu não vou fazer. Exato. Ou ela chega. E aí, assim, ou ela chega naquele peso que tem que chegar, ou a gente não começa. Então, a gente fica lá esperando. Aí vai medindo. Ganhou 1 quilo, ganhou meio Tem- quilo. a gente tem que adaptar o tratamento, né, para aquela criança. Às vezes aquela criança, não nesses casos de nutricionalmente, mas às vezes a criança que não se adapta, você tem que adaptar. Às vezes ela não se adapta com 4 horas, mas aí ela se adapta, às vezes não está acostumada com aquilo, né? Aham. Aquela tanto de atividade. Aí você vai intercalando, vai aumentando aos poucos e tudo, e vai, né, tentando adaptar aquela criança ao tratamento, né? E o tratamento à criança. Acho que falta 2 minutos. Não falta? Era isso que eu ia falar. Faltam 2 minutos, gente. Tem muita coisa para falar, assim. GMFM é um assunto que eu amo, Carol também. Cara, foi ótimo. Obrigada, gente, por ter. Ó, falta exatamente 1 minuto e 55. Obrigada, gente. Vocês ficaram aqui assistindo a gente. A gente vai fazer. Tá montando o grupo lá no WhatsApp para a gente conseguir conversar um pouco mais sobre esse assunto, colocar esses artigos que a gente também falou aqui. Porque assim, é uma coisa que, para a gente que trabalha na neuro e para os pais, assim, é fundamental. Para trabalhar com PC, tem que saber de GMFCS, tem que saber de GMFM. Então, assim, eu acho que é uma das coisas primordiais. Então, obrigada, Carol. Depois entra a gente lá, que a gente vai tentar. Eu A mandei os gente, artigos lá no grupo. Pode a gente deixar. vai salvar, pode deixar que a gente vai salvar a live. Vou salvar ela aqui para quem não conseguiu ver agora, para poder ver depois. Pode. Você tem 1 minuto, Carol. Então tá, gente, muito obrigada. Foi um prazer, viu, Maria Clara, falar sobre esse assunto. Eu adoro PC, então adoro esses assuntos. Meus olhos brilham. Todo mundo fala que, nossa, seu olho brilha quando fala disso, porque eu gosto muito, né, de falar do assunto. Então, eu acho que é isso tudo. A gente falou de coisas super importantes, mas a MFM tem coisas muito mais profundas para se falar, né, em relação à capacidade, à performance, vários outros tipos de avaliação que pode dar. Então, assim, é um mundo e assim, né, é uma coisa que dá uma reviravolta na vida. Então é uma mudança de paradigma. Muito obrigada, obrigada a todos aí que ficou até o final. Beijo, gente. Obrigada. Acabou. Obrigada, Carol. Tchau.